Opa! E aí, beleza? Aqui quem fala é o Vini Relâmpago e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo, galera. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia que é muita, sabe, é o maior livro, o livro mais lido de todos os tempos. E ele é literalmente um manual da vida. Deus deixou aquela palavra, claro, teve muitos profetas, enfim, foram compostos por vários, até discípulos, Mateus, João, mas também principalmente pelas cartas de Paulo. Mas é um livro, é uma passagem, é um ensinamento de Deus que, cara, é incrível, porque você nunca fala assim, tá bom, agora eu não vou ler mais a Bíblia porque eu já aprendi tudo. Não, todo dia você aprende uma coisa nova, sendo que você já leu aquele versículo. E a palavra de Deus é tão boa porque, além de contar as histórias, né, tem diversas histórias. A história de Jesus, sobre o renascimento, né, o ressurgimento de Jesus, assim como também a de Lázaro, que Jesus fez ele voltar, assim como o mar que foi aberto, foi dividido, o Mar Vermelho, no Moisés passou, a história do Jardim do Éden, sabe? Poderia contar várias histórias aqui da Bíblia. Então, além de, claro, os ensinamentos que são a coisa mais importante, também tem a história ali. Conta uma história muito boa. E não tô falando que a história é muito boa, então não tô avaliando como um livro normal, não. Mas não também como um livro que é fictício. Mas, porque muitos reclamam, a Bíblia é um livro antigo, mas simplesmente os ensinamentos deles não pode ser antigo, mas bom pra vida toda. Não tem, tipo, um tempo, sabe? E é incrível. A Bíblia é composta por 66 livros, né? Enfim, ou capítulos, como você prefere dizer. E é separado por versículos também, muito conhecidos, assim como João 3,4, Salmo 119 e mais. Mas aqui no vídeo de hoje eu não vim falar uma descrição sobre a Bíblia. Eu vim falar a importância da Bíblia. A Bíblia que é um livro que, como eu disse, ela não sacia. Tipo assim, você nunca vai... Um cristão, você nunca vai falar assim, tá bom, agora li mais uma vez, agora não vou ler mais. Toda vez que você lê a Bíblia, você aprende algo novo. E fora que é uma forma de você se conectar com Deus e preencher o seu tempo com Ele. Sabe, é muito importante isso. Assim como numa passagem da própria Bíblia, em que diz, em Salmos 119 e 105, em que fala, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. E bom, nesse versículo aí, explica bastante coisa, sabe? Quantas vezes eu tava lendo a Bíblia e eu tava pedindo para Deus me revelar alguma coisa, porque às vezes eu tava passando por algum conflito ou alguma dúvida sobre a minha própria vida. E quantas vezes... normalmente leio só um capítulo por dia. Eu queria ler mais, mas por enquanto eu começo por um só. Quantas vezes eu tava lendo e um versículo falou exatamente uma dúvida que eu tinha, ou um aviso, ou simplesmente um conselho, sabe, de Deus. Quantas vezes ele me iluminou o caminho e me mostrou o que eu devo seguir. Quantas vezes ele fez isso? Muitas, muitas. Então, cara, de verdade, a Bíblia é mais que um livro. Ela literalmente é um manual de como viver. Ela te instrui de como você pode partir. Ela conta a história e é incrível como as parábolas de Jesus, que ele contava para os discípulos, combina com a gente também. Não é só para os discípulos da época, mas, sabe, como eu disse, a Bíblia é atemporal, ela não é só daquele tempo. Ela é até o tempo atual. É incrível como ela não fica velha, ela não, perde o sentido. Ela sempre continua lá, com o mesmo sentido, com os mesmos conselhos e com os mesmos avisos. E é incrível como Deus, sabe, usou as pessoas, que foi Paulo, enfim, como eu já disse, as pessoas que compõem a Bíblia. Deus usou elas para nos ajudar, para nos guiar. Eu não sei o que seria de mim sem a Bíblia, porque a Bíblia... todo dia me dá um conselho, todo dia me dá a luz para seguir o meu caminho. Então, de verdade, eu te convido a começar a ler a Bíblia. Não precisa ser muito. Um capítulo por dia. Mas olha e lê com sinceridade.
sabe? Não lê como só um livro normal. E não lê pra terminar logo. Eu queria falar, uma vez eu falei, nossa, eu tô lendo muito pouco a Bíblia. E aí eu coloquei um cronômetro de 10 minutos pra ficar lendo a Bíblia. E assim, eu não tô falando que é errado, tá? Tem pessoas que gostam. Mas pra mim não deu certo porque eu não tratava a Bíblia como um manual, né? Assim, como poder viver. Eu só lia. E aí eu queria que terminasse logo. Aí às vezes eu anotava alguma coisa assim, mas tipo, sabe, nada demais. E aí no fim do dia, que eu falava, o que eu aprendi com a Bíblia? Nada. Porque eu tava lendo só pra terminar logo, só pra falar, nossa, hoje eu li, sabe? Mas não vai com esse objetivo de, nossa, preciso terminar a Bíblia logo, nossa, preciso terminar esse capítulo logo. Vai com calma, lê um capítulo por dia. Anota, eu tenho um caderno aqui em que anoto os versículos que eu acho que sim, que me impactaram e que eu possa acrescentar na minha vida. Assim como hoje, no meu devocional, eu fiz Romanos 5,18, que fala, portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Então, assim, eu anoto aqui o que eu achei, a minha opinião e tudo mais, e o que eu posso fazer pra melhorar. Então, assim, eu também te recomendo, estuda a Bíblia, tem aplicativo, não é propaganda, de novo, mas é o Heaven, é oração em inglês. Que é muito bom que ele funciona uma IA e você pode perguntar o que significa, porque às vezes você lê aquele versículo e você não entende, tipo, nossa, eu não entendi esse versículo aqui, como é que eu posso usar no dia a dia, enfim. E você pesquisa e você pergunta pra lá, uma IA cristã, e aí ela te responde, sabe? E é muito bom. Então medita da palavra de Deus, não lê, confessa. Peça pra Deus sabedoria antes de ler a Bíblia, porque o pecado vai tentar fazer com que você não entenda da palavra. Mas peça pra Deus dar calma e tirar todas as sujeiras dos seus olhos para que você consiga ver cada palavra. Porque em simples um versículo ou uma passagem, a gente pode aprender muita coisa. A Bíblia normalmente fala assim, tem um versículo que fala, Jesus chorou. E aí fala, nossa, que versículo bobo. Mas não, mostra que até Jesus chorou e tinha sentimentos. Então tá tudo bem a gente ter sentimentos, mas que a gente deve pedir pra Deus. Ou como aquela passagem lá em que Jesus fala, Pedro tira o barco da areia. Então, tipo assim, aqui fala, nossa, que versículo bobo, mas não é bobo. Porque se você para pra pensar, tem um sentido ali por trás. Jesus tá pedindo pra Jesus, pra Pedro tirar o barco da areia. A areia é sólida, então um barco tava bem lá. E pra tirar o barco da areia. Então assim, Jesus tá chamando a gente pra viver não no conforto, não no sólido, não que a gente possa entender ou que a gente seja confortável, mas no difícil. Mas isso aí já é outra passagem, isso aí já é outro assunto, outro vídeo. Mas enfim, gente, então esse foi meu vídeo, esse foi meu convite. Eu espero de verdade que vocês comecem a ler a Bíblia, mas com sinceridade, sem pressa, medita da palavra de Deus realmente e desfruta, sabe, da palavra. Use e pratique. Não adianta só ler, porque ler até ateu lê. Até o diabo conhece a palavra de Deus. Então não adianta só ler. E pratique o que Jesus está falando ali. Pratique os ensinamentos e guarde no coração. Então é isso, de verdade. Qualquer dúvida me manda nos comentários, que eu tento responder. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir eu. E é isso. Valeu, gente.